Março foi um mês tão suculento de leituras. Esperem pelo balanço mensal. Foi mesmo um mês tão suculento de leituras que eu não resisto a fazer um novo vídeo de opinião. Fiz um vídeo de opinião sobre as releituras que marcaram também o mês de março. E agora neste vídeo, onde eu junto também duas obras, trago-vos a opinião de aquilo que também, de certezinha absoluta, fez com que o mês de março fosse tão saboroso. Falo-vos de, como vocês já perceberam pelo título e pela miniatura, de duas obras de não ficção que li durante o mês de março, que estavam nos meus planos para o mês de março e que mais uma vez provaram que este género, que até há uns anitos atrás pouco ou nada me dizia, cada vez me diz mais, sobretudo aquilo que são biografias, autobiografias ou memórias, são dentro do género da não ficção aquilo que mais me atrai, aquilo que mais me chama a atenção e aquilo que me tem trazido ultimamente mais experiências saborosas que fazem com que eu queira continuar a apostar no género de não ficção. Foram duas leituras maravilhosas, já vos posso dizer, antes de falar detalhadamente sobre uma e sobre a outra, mas foram verdadeiramente duas leituras saborosíssimas. Uma delas vai, sem qualquer dúvida, figurar nos meus favoritos de 2023, ou seja, nas leituras favoritas que eu fiz ou que eu vou fazer durante o ano 2023, mas sim, tanto uma como outra, eu já vos digo que recomendo-as sem qualquer hesitação. Se gostarem de biografias, de autobiografias, de memórias, ou se estão ali com aquela curiosidade e querem apostar neste género de leituras, acreditem, estas duas são duas apostas que eu garantidamente digo que são ganhas logo à partida, ok? Vou então falar delas por ordem cronológica, como sempre, e vou começar então pela autobiografia desta menina que todos nós conhecemos pelas boas e pelas más razões. Falo-vos de Eu, Malala, a minha luta pela liberdade e pelo direito à educação, uma obra escrita por Christina Lamb. Eu não sei se foi exatamente a Malala que escreveu, a ideia com que eu fiquei foi que esta Christina Lamb é que reuniu toda esta informação, a compilou neste livro, mas então temos aqui aquilo que nós já conhecemos, pelo menos que eu já conhecia da Malala, mas também temos outro lado que eu não conhecia e que me deixou deliciada, por tudo aquilo que me trouxe de aprendizagem, de conhecimento e também deliciada porque esta Malala, desde pequenina, é uma figura incontornável, é uma figura muito apaixonante, é uma figura que nos cativa logo de imediato, mesmo sendo uma miúda muito pequenina, ou seja, mesmo desde que nós a conhecemos como uma miúda que é a filha mais velha de uma família de 3 irmãos, ou seja, de uma família que teve 3 filhos, a Malala é a filha mais velha, e desde muito pequenina, muito influenciada pelo pai, que é uma figura fabulosa, carismática, uma figura que teve um papel fundamental não só na educação da Malala, mas também no Paquistão, por tudo aquilo que ele fez em prol da educação. E então esta Malala, desde muito novinha, desde muito pequenina, influenciada pelo pai, começou a perceber-se de que ela era alguém que, como toda a gente, tinha que ter direito à sua educação, tinha que ter direito a ir à escola, tinha que ter direito a educar-se, tinha que ter direito a conhecer, tinha que ter direito àquilo que é basicamente um dos pilares fundamentais no crescimento de uma criança. E nós vamos ver que ela, desde muito pequenina, como eu já disse, luta por esse direito à educação. É uma miúda sem papas na língua, é uma miúda que nunca baixou os braços, e eu já tinha a noção disso, ou seja, de que ela tinha que ser alguém que nunca baixaria os braços, mas, e sabia aquilo que ela tinha feito, sabia também, lembrava-me do discurso que ela fez quando ganhou o Prémio Nobel da Paz, sabia aquilo que lhe tinha acontecido e que fez com que ela
se já era conhecida, ainda ficasse mais conhecida, que foi o lado mais negativo da vida dela. Conhecia isso tudo, certo, mas não conhecia muito daquilo que fez dela aquilo que ela é hoje em dia. E não conhecia nada da família dela, não sabia praticamente nada sobre a zona onde ela nasceu, no Paquistão, porque a ideia pré-concebida que eu sempre tive, e admito que tive, do Paquistão é que achava que era um país assim muito agreste, muito seco, muito árido, e não, a zona onde ela nasceu, o Vale do Swat, que está junto às montanhas, é uma zona muito verde, com uma natureza exuberante, com muita água, ou seja, com aquele tipo de paisagem que eu nunca esperaria, pelas minhas ideias pré-concebidas e pelo meu pouco conhecimento, nunca esperaria encontrar na geografia do Paquistão, mas isso foi uma das coisas que esta leitura me trouxe. Foi também, fiquei muito, muito, muito agradada por conhecer um pouco daquilo que era o dia-a-dia da família da Malala, daquilo que eram as brigas, as lutas e aqueles, como é que eu ia dizer, aquelas birras e aquilo que é normal acontecer entre irmãos pequenos, entre ela e os irmãos mais novos. Fiquei muito, muito agradavelmente surpreendida com se calhar não deveria ter ficado surpreendida, mas com o lado normal de uma criança que é um bocadinho vaidosa, de uma criança que tem um amor assim imensurável pelo conhecimento, pelos livros, de uma miúda que sempre quis ser a melhor da turma, que batalhava por isso, que ficava chateada quando isso não acontecia, de uma miúda que vem de uma família que pertence a um grupo étnico do qual eu não fazia absolutamente nenhuma ideia, não fazia ideia nenhuma de como é que era, e gostei muito também do que ela foi partilhando de bom e de mau, dos comportamentos e das atitudes e das tradições desse grupo étnico. Também fui conhecendo muito mais daquilo que é ou era e foi o Paquistão do século XX, da sua independência, do lado menos positivo de uma política muito associada à corrupção. Gostei mesmo muito disso e, claro, fiquei mais uma vez sufocada com tudo aquilo que aconteceu ao Paquistão com a entrada dos talibãs, tudo aquilo que foi reprimido a nível social, sobretudo às mulheres e às crianças, às meninas. Tudo isso voltou a sufocar-me, a fazer com que eu abanasse a cabeça de incredulidade, como é que isso é possível e continua a ser possível nos dias de hoje. E claro que sufocou-me também tudo aquilo que lhe aconteceu, tudo aquilo que esteve por detrás do atentado que ela e mais duas meninas sofreram, de tudo aquilo que ela teve que deixar para trás, de tudo aquilo que ela teve que abdicar para sobreviver, de tudo aquilo que ela teve que fazer, de toda a sua luta pela vida, do quanto ela esteve sozinha durante muito dessa luta, não por culpa dos outros, mas porque teve que ser. Ou seja, foi uma leitura mesmo enriquecedora, que eu gostei imenso de fazer, por tudo isto que eu vos contei, por aspectos assim mais banais, mais normais da vida de uma família e de tudo aquilo que está associado a esta figura incontornável, a esta ativista dos direitos pela educação e pela liberdade e pela paz. Ou seja, eu adorei conhecer muito melhor a Malala, a sua família, o seu país, as suas origens. Gostei mesmo muito, adorei e recomendo vivamente. Nós cá em casa já lemos os três esta obra, tanto os dois adultos como o jovem adolescente, não é? E todos os três recomendamos muito que leiam esta obra, por muito que já saibam alguma coisa sobre a Malala, como eu já sabia, mas há sempre aqui informação nova que faz com que nós ainda nos apaixonemos e admiremos mais esta mulher, esta jovem mulher que já passou por tanto, mas que nunca baixou os braços. É mesmo muito boa a leitura, dei-lhe um 9 em 10 e recomendo-a vivamente, ok? Muito bom, 9 em 10, leiam. A segunda leitura de não ficção que eu fiz agora no mês de março foi a última leitura do mês. Foi com esta leitura que eu terminei o mês e não poderia ter terminado de melhor forma.
Vocês já sabem o quanto eu admiro e o quanto eu amo Maggie O'Farrell, é das minhas autoras favoritas, continua a sê-lo e ainda, agora depois de ter lido esta obra, ainda é, se a minha admiração já era muita, porque era uma admiração sobretudo relacionada com o seu lado de escritora, agora que eu a conheço melhor, enquanto mulher, enquanto criança, enquanto jovem, ou seja, que eu fui acompanhando, através desta obra, fui acompanhando o seu crescimento e agora tenho uma admiração ainda maior, se isso é possível, por esta Maggie O'Farrell, por tudo aquilo que ela passou, por todos os desafios que a vida lhe pôs à frente e que ela conseguiu ultrapassar. E alguns desafios até podem ser alguns destes encontros, não é? Porque eu estou a falar da obra Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, e destes 17 encontros com a morte. Alguns até podem ser encontros com a morte que todos e todas nós já passamos. Houve coisas aqui que eu pensei, estes encontros com a morte, ou com quase a morte, eu também os tive. São coisas que nos acontecem, assim, algumas distrações que nós temos enquanto crianças, por exemplo, ao atravessar a rua e vem um carro. Há coisas aqui que nós também passamos por elas e pensamos, pronto, é verdade, estive ali a centímetros ou assim a segundos de me acontecer alguma coisa grave que poderia ter culminado em morte. Mas há outros encontros aqui que são verdadeiramente sufocantes. São coisas que nós vamos acompanhando, não numa linha cronológica, ela vai saltitando. Estes 17 encontros não estão ordenados cronologicamente, ela vai saltitando no tempo e vai-nos dando conhecimento de quais foram estes 17 encontros, quais foram estas 17 experiências, quase todas associadas a ela mesma e ao seu corpo, há uma ou outra que não, mas vamos também, à medida que vamos conhecendo estes 17 encontros, vamos percebendo melhor quem é esta Maggie O'Farrell, ou seja, ela abriu-nos a porta da sua intimidade, ela contou coisas aqui que são mesmo íntimas, que são mesmo privadas, apesar dela ter alterado nomes de algumas pessoas, como ela própria diz no início, mas ela abriu-nos as portas, escancarou as portas da sua intimidade e isso fez com que eu a conhecesse mais aprofundadamente, não é? De uma forma mais íntima e ficasse ainda mais admirada e ainda mais extasiada por ter este privilégio, por poder conhecer a Maggie enquanto escritora, mas também por poder conhecê-la enquanto mulher, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto mulher, jovem adulta e mulher nos dias de hoje, e enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto todos esses papéis que nós vamos tendo ao longo da vida, essas etapas todas que vão ocupando e preenchendo a nossa vida, nós vamos conhecendo-a aqui, porque ela vai dando detalhes associados a estes 17 encontros, mas também vai dando detalhes sobre outras situações, vai fazendo muito bem esta ligação, como só a Maggie sabe fazer. A Maggie é dotada de um estilo que sempre me conquistou desde a primeira obra que eu li dela, por isso é que ela pertence a esse núcleo muito, muito exclusivo das minhas autoras favoritas. É uma mulher que tem um estilo mesmo envolvente, mesmo que nos cativa de imediato, que é muito emocional, ao mesmo tempo que não é lamechas de maneira nenhuma, mas é muito emocional e ela sabe trabalhar muitíssimo bem a língua e sabe, mesmo eu tendo lido quase tudo dela em português, isso transmite-se, mesmo com a tradução nós percebemos que há aqui uma mulher que em termos linguísticos, em termos de estilos, em termos literários, é uma mulher muito dotada e isso foi aquilo que mais me cativou dela desde o início. Agora, conhecendo-a aqui, conhecendo algumas características dela, o facto de ela nunca ter baixado os braços, como a Malala, por exemplo, porque ela passou por situações muito desafiantes, mesmo muito novinha. Ela teve aos 8 anos
uma experiência destes 17 encontros, muito, muito marcante, que poderia ter feito com que ela baixasse os braços, mas não. Esse encontro direto com a morte, que a levou quase a olhar a morte nos olhos, não a fez baixar os braços, muito pelo contrário. Ela percebeu que conseguiu vencer a morte e fez disso um lema para a vida, e fez com que ela fosse aquela pessoa que nunca quis estar quieta, que nunca quis estar muito amarrada, que quis sempre conhecer o mundo, que tem uma sofreguidão tremenda por viajar, e eu que adoro viajar tive que me sentir muito identificada com esta sofreguidão. E depois tudo aquilo que ela nos vai contando de sítios onde por onde ela já viajou, e ela já viajou imenso, tudo aquilo que está por trás daquilo que foram as lutas dela, as batalhas dela, e depois aquele lado que está associado à maternidade, que tem um papel muito, muito importante nesta obra, nestes 17 encontros, em tudo o que ela partilha da sua vida, tem um papel fundamental, e foi uma das partes que mais me agradou. E então o último texto, do qual eu não vou falar nada, mas o último texto é avassalador. É avassalador e fez-me questionar, eu mesmo sendo mãe, fez-me questionar se eu teria a força que a Maggie teve para como é que eu ia dizer, para tratar da situação, para saber lidar, é essa a palavra que me faltava, para saber lidar com esta situação que ela conta neste último texto. É, mesmo eu sendo mãe, eu sei que as mães vão buscar forças onde elas não existem, mas ela e o marido, tudo aquilo que ela nos relata neste último texto é avassalador, e faz com que nós percebamos mais uma vez o quanto é poderosíssimo o amor de um pai ou de uma mãe. E mesmo assim, mesmo eu sabendo isso, pensei cá para mim que não sei se seria capaz, e ainda fiquei mais a gostar desta mulher, mais a admirá-la, porque é uma experiência, esta última experiência foi a única que me fez ir às lágrimas, e é mesmo daquelas que dificilmente eu esquecerei. Mas todas elas são importantíssimas, todas essas experiências, todos estes 17 encontros são maravilhosos, maravilhosos no bom sentido, como é óbvio, não estou a falar da experiência em si, mas aquilo que chega ao leitor é maravilhoso, é mesmo muito bom, e esta obra olhem, é para ser lida por toda a gente. Eu sei que há pessoas que não gostam muito de não ficção, mas acreditem, estas memórias que ela partilha connosco, estas memórias que a Maggie nos dá o privilégio de conhecer da vida dela, são verdadeiramente imprescindíveis, são mesmo para serem conhecidas. E eu que amo Maggie O'Farrell, que só conhecia o seu lado de escritora de ficção, fiquei embevecida com tudo aquilo que ela nos traz neste lado mais de não ficção. É maravilhoso, é sublime, é magistral, é o que vocês quiserem. Leiam, por favor, leiam Maggie O'Farrell, leiam este Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, porque eu não sou a única a dizer maravilhas desta obra. Há muita gente que já a leu e que concorda comigo. Se vocês forem uma dessas pessoas, por favor, deixem ficar aí em baixo. E olhem, é um 10 em 10, muito, muito bom. É um dos favoritos de 2023, sem dúvida alguma, e eu rogo-vos e recomendo vivamente que vocês leiam esta obra, ok? E é isto. Foram estas duas experiências fantásticas que eu tive de não ficção em março, e que eu recomendo mais uma vez, muito, 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 muito. E agora, para despedir-me, espero que vocês tenham gostado deste vídeo de opinião. Sei que ele é um bocadinho grande, sei que nem toda a gente gosta de ver vídeos de opinião, pronto, respeito, mas se vocês conseguiram ver o vídeo até ao fim, se gostaram daquilo que ouviram, deixem-me ficar aí em baixo nos comentários se já leram estas obras, uma ou outra ou ambas,
como é que foi a vossa experiência de leitura e se ainda não leram, se ficaram com aquela pulguinha, com aquela curiosidade boa de ler um dia destes. Por isso, digam-me tudo aí embaixo nos comentários e eu vou-me embora agora. Deixo-vos um beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!